Nós não queremos converter os jovens a Cristo, nem à Igreja Católica, nem nada disso, absolutamente. Nós não queremos converter os jovens a Cristo, nem à Igreja Católica, nem nada disso, absolutamente. Nós queremos é que seja normal que um jovem cristão católico diga e testemunhe que o é, que um jovem muçulmano, judeu ou de outra religião também não tenha problemas em dizer que o é e o testemunhar. Aquele jovem que não confessa religião nenhuma se sinta à vontade e não se sinta estranho porventura porque é assim ou que é de outra maneira, e que todos entendamos que a diferença é riqueza. Dom Alberto Aguiar tem uma fala que pode-se dizer que no mínimo é contraditória, pois vai contra o que ordenou nosso Senhor Jesus Cristo aos apóstolos antes de sua ascensão aos céus, dessa forma, a todos os sucessores deles. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Conforme o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos capítulo 16, versículo 15. No Evangelho, nosso Senhor Jesus Cristo nos avisou que, nos últimos dias, a verdadeira fé se haverá quase extinguido no mundo. Ele nos diz que no próprio lugar santo, aí precisamente, instalar-se-á a abominação da desolação, conforme o Evangelho segundo São Mateus capítulo 24, versículo 15, e haverá um engano tão profundo que, se fosse possível, até os eleitos seriam enganados conforme o Evangelho segundo São Mateus capítulo 24, versículo 24. O Novo Testamento nos diz que esta farsa ocorrerá no seio das estruturas físicas da Igreja, no templo de Deus, conforme segunda Epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, e, no lugar santo, conforme Mateus capítulo 24, versículo 15. Assim será porque as pessoas não receberão o amor da verdade, conforme segunda Epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10. Na segunda Epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, São Paulo nos diz que os últimos dias se caracterizarão por uma grande apostasia que será a pior da história, pior inclusive que a ocorrida durante a crise ariana do século IV, na qual seria difícil encontrar um sacerdote autenticamente católico. Nossa Senhora em várias de suas aparições durante a história, como por exemplo, nas aparições onde ela conhecida como Nossa Senhora de La Salette, em 19 de setembro de 1846 diz: Roma perderá a fé e se tornará o assento do anticristo, a Igreja estará em eclipse. Muitas coisas estranhas têm acontecido dentro da Igreja que parecem confirmar todas essas profecias, além dessa fala e mentalidade bizarra do bispo responsável pela JMJ 2023, como, por exemplo, o culto à deusa pagã Pachamama dentro do Vaticano, a construção de uma imagem em homenagem ao herege Lutero, perseguição à Santa Missa no rito tradicional e aos fiéis católicos conservadores, nomeações para cargos importantes de bispos e padres desobedientes à verdadeira doutrina católica, muitos do clero a favor de pautas descaradamente anticatólicas e apoiando políticos que agem contra a verdadeira fé católica. Nosso Senhor Jesus Cristo perguntou certa vez: Mas quando vier o Filho do Homem, julgais vós que achará ele alguma fé na terra? Conforme o Evangelho de São Lucas capítulo 18, versículo 8. Mas tenhamos fé e oremos em reparação às ofensas contra o Sacratíssimo Coração de Jesus e ao Imaculado Coração da Santa Maria, Mãe de Deus. Nossa Senhora na aparição em Fátima prometeu: Por fim, o meu Imaculado Coração triunfará.